Boa noite, igreja. A paz do Senhor. O último dia do mês é o mês que nós comemoramos o mês da família, mas não é só no mês de maio. É todos os dias do ano, é a família de Deus reunida e veio aqui para louvar e adorar o nosso Deus. E é nesta noite, quando nós finalizamos as comemorações desse mês da família, mas nós continuamos na presença do nosso Deus, e Ele tem dado bênçãos a cada um de nós. Ele tem dado bênçãos a você, que até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui as bênçãos de Deus têm sido derramadas em nossas vidas, e é com muita alegria e com grande adoração que nós estamos nesta noite para buscar, adorar e receber as bênçãos do nosso Deus. Vamos colocar em pé e louvar ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Se da vida as vagas
próximos são, sem começamento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos dizes uma vez, e verás o preço quanto Deus já fez. Contas bênçãos dizes quantas são, recebidas na divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é pesada a cruz que tem que suportar, contas muitas bênçãos logo exultarás, e fortalecidos dias passarás. Contas bênçãos dizem quantas são, recebidas na divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens, nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Contas bênçãos dizem quantas são, recebidas na divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Contas bênçãos dizes quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Pai querido, graças te damos, ó Deus, por esse momento precioso da tua presença, Senhor. Na continuação, Senhor, deste louvor, ó Pai, que realmente a tua palavra seja pregada através do louvor, através das palavras, através, Senhor, de tudo aquilo que acontecer neste culto, ó Deus. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém, Senhor. Hoje eu estava ouvindo uma rádio que o Samuel tinha deixado sintonizada para mim na última lavagem, e o pastor estava ministrando a palavra e ele contou uma história que eu falei, essa história é muito profunda. Ele conta de um menino muito pequenininho que tinha se perdido, e quando alguém foi tentar ajudá-lo, eles perguntaram assim, qual é o nome da sua mãe? Ele não sabia o nome da mãe, porque ele só chamava a mãe de mãe. E ele falou, e o seu pai? Eu também não sei o nome do meu pai. É pai. Aí ele falou, mas você precisa dar uma dica para que nós possamos ajudá-lo a encontrar. Ele falou, olha, eu não sei onde eu moro, não sei o nome da minha mãe, não sei o nome do meu pai. Mas o lugar que a gente vai é um lugar muito grande, um prédio muito grande, que tem uma grande cruz vermelha. É lá que nós vamos. E o pastor, ele comentou o seguinte, que a família, ele pôde achar através da cruz. Quantas vezes nós choramos um filho perdido no mundo? Nós choramos um marido abandonando a igreja, ou uma esposa que tem se desanimado. Mas a cruz nunca vai sair da gente. Então, família, nunca deixe de trazer seu filho à igreja, porque não importa onde ele esteja, ele vai se lembrar da cruz, vai se lembrar do endereço certo, e ele vai sempre estar voltando para ela na hora que ele mais precisar, na hora que ele mais se sentir perdido. E meus pais, né, aquela cabeça branca ali, aquele homem simpático, né, aquela senhora simpática ali, mal de família, né, eles nunca deixaram de falar da palavra de Deus para nós.
E por mais que tantas vezes ele fala, essa menina não tem muito juízo, por mais que algumas vezes eu algo fiz errado, nunca a cruz saiu de mim. Quantas vezes para os meus alunos eu conto da história de vida do meu pai, da história de vida da minha mãe, e essas histórias nunca vão sair de mim. E eu sempre vou poder contar. E eu sempre repito esse versículo: para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Que realmente possamos deixar para os nossos filhos essa herança preciosa, a cruz de Cristo, o amor de Cristo nas nossas vidas. E esse cântico fala que se o sol se pôr, se a noite chegar, quem nos guia é Deus, tu nos guia. Vamos continuar esse louvor. Quem me guia.
maravilhosos para nós. E os nossos sonhos, as nossas realizações nós podemos na cruz de Cristo. Vamos cantar o novo de Deus. Sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Pai, teu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Não vai faltar. Promessas se cumprirão. Bênçãos se seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, ouvido não ouviu o que Deus preparou para
Você pode dizer nessa noite que agradece a Deus pela família que tem? Amém. Graças a Deus por isso. Hoje tivemos o prazer aí de receber algumas visitas em casa. E a gente vê o quão especial é a nossa família na fé, né? Às vezes a gente não sabe o significado disso, mas faz muita diferença. Podemos passar uma tarde fria, chuvosa, mas uma tarde muito gostosa. Passamos sim na presença de Deus, mas como uma família na fé. E às vezes a gente lembra dos nossos familiares que estão longe, às vezes alguns familiares que já se foram. Mas devemos pensar naqueles que estão conosco, naqueles que podemos dar um abraço, naqueles que podemos orar pela vida dele. Eu gostaria de te convidar nesse momento para colocar a sua família nas mãos de Deus. No ano passado a gente teve essa música como a música tema do mês da família. E a gente trabalhou assim: família na presença de Deus. A minha família é um presente de Deus. Eu acredito que a sua família é um presente de Deus. Às vezes os filhos não entendem o porquê dos pais ficarem tão preocupados quando eles saem, ficarem esperando acordados até tarde. Mas quando a gente passa a ser pai e mãe, aí a gente passa a entender os nossos pais melhor. A cada dia eu coloco meu filho na presença de Deus, para que Deus abençoe e fortaleça cada vez mais a vida dele. E eu tenho certeza que cada um que está aqui essa noite faz o mesmo. Mas eu queria te convidar a colocar agora toda a tua família na presença de Deus. Ore por ela, coloque Deus em primeiro lugar, mas a família é a nossa base. Sem a família, nós não conseguimos forças para continuar. Coloque a sua família, cante conosco esse cântico. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Te agradeço pela minha família e por Tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor,
bênção do Senhor me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a agradar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Pai amado, em tua presença queremos te louvar, queremos te engrandecer, Deus. Colocamos, ó Pai, as nossas famílias nas tuas mãos, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um, Pai. Queremos colocar a cada um que está aqui nessa noite, a cada família aqui representada, Pai. Queremos colocar as famílias desta igreja nas tuas mãos, Senhor Deus. Queremos te agradecer, pois a nossa família é um presente que o Senhor nos deu, Pai. Obrigado por poder fazer parte da minha família. Obrigado, pois cada um aqui faz parte de cada família das mais distintas, Pai. Mas o Senhor escolheu perfeitamente cada um para estar em cada família, Senhor. Nós te louvamos, Deus, e te agradecemos, pois o Senhor tem sustentado esta igreja. O Senhor tem sido com as tuas mãos santas sobre a vida de cada um aqui, Pai. Mesmo entanto, em meio a dificuldades que temos passado, às vezes parece ser um fardo enorme para nós. Mas quando colocamos em tuas mãos, vemos que não era nada, Pai. Que era só um detalhe na tua presença, Senhor. Pai amado, te agradecemos, pois o Senhor tem nos fortalecido a cada dia. O Senhor tem sido conosco a cada momento, Senhor. Obrigado, Deus, pois o Senhor tem abençoado, o Senhor tem guardado as nossas vidas, Pai. Passamos sim por tribulações, mas o Senhor nunca nos prometeu que seria fácil. Mas temos o principal, que é a Ti, Senhor. Obrigado, pois o Senhor tem nos acompanhado a cada instante, Senhor. Obrigado, pois podemos nos colocar em Tua presença. Podemos, ó Deus, descansar em paz, pois sabemos que temos um Deus a quem servimos e que esse Deus é verdadeiro, é um Deus forte, um Deus que está conosco a cada momento, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem sido conosco a cada instante, Pai. Continua conosco, Deus, continua nos abençoar, Pai. Que a Tua mensagem nesta noite fale aos nossos corações, Senhor Deus, que possamos aprender mais de Ti, Senhor, que possamos sair daqui diferentes, Senhor, que possamos sair daqui repletos do Teu Espírito Santo, Senhor, que possamos estar nos esvaziando para que o Senhor encha os nossos corações da Tua presença, Pai. Mas que não só agora e não só hoje, Senhor, mas todos os dias possamos lembrar que servimos a um Deus verdadeiro, que possamos, Senhor Deus, mostrar a nossa alegria, o nosso prazer de ter esse Deus como Senhor das nossas vidas, Pai. Que possamos, Senhor Deus, ouvir a Tua palavra, Senhor, e falar para os nossos colegas, os nossos vizinhos, os nossos amigos, Senhor, que não possamos nos sentir envergonhados, Pai, mas que possamos ter alegria, Senhor Deus, e ter esse orgulho de ter a Ti, Senhor. Que possamos, ó Deus, acima de tudo, Te servir e Te buscar, e que possamos a cada dia mais estar em família, em união, servindo a Ti, Senhor. Ser com cada um aqui nessa noite, Pai, no decorrer dessa semana, que o Senhor possa estar abençoando a cada um. Aqueles que não puderam vir, os enfermos, Pai querido, ser com cada um deles, confortando onde quer que estejam, Pai amado. Que o Senhor possa estar restaurando a saúde de cada um. Que o Senhor possa estar estabelecendo, Senhor Deus, o físico de cada um. Que o Senhor possa estar com cada um, Senhor Deus, nesse momento. Também todos que nos acompanham, Senhor Deus, durante a semana, nos cultos que estão gravados, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando a cada vida e a cada família. Aqueles que lembram de nós, que o Senhor possa estar abençoando, Pai querido. Que o Senhor seja com cada filho Teu e filha, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando ricamente. Nós nos colocamos na Tua presença com humildade, Senhor.
com os nossos corações abertos diante de Ti, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando as nossas vidas e aceitando todo o nosso louvor a Ti. Sabemos que não somos merecedores, mas que possamos fazer o nosso melhor a cada dia a Ti, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos agradecidos, Pai. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Boa noite, irmãos. Nós queremos agradecer todos que estão conosco nesta noite. Irmãos, muito obrigado, porque vocês vieram para este momento de culto, de adoração, de aprendizado. E esperamos que através da palavra de Deus, dos cânticos que já foram entoados, das orações, você vai sair daqui para viver uma vida de vitória e não de fracasso. E o que desejamos que a partir de hoje a sua vida nunca mais seja a mesma. E possa sair daqui entusiasmado, renovado, encorajado para prosseguir na caminhada. E como eu sempre digo, tendo a certeza de que o amanhã será melhor do que hoje. Amém? Irmãos, nós queremos lembrar as atividades da nossa igreja durante a semana. No próximo domingo, é o primeiro domingo do mês de junho, e nós temos celebração da ceia. Também queremos lembrar que nós temos 2 grupos de orações que reúnem às terças-feiras, na casa dos irmãos. E nós esperamos que você possa se dispor a caminhar conosco nestas reuniões de oração. Também queremos lembrar a igreja que as nossas atividades religiosas acontecem na terça-feira, no sábado, culto, estudo da Bíblia, e por isso nós estendemos o nosso convite a todos que estão conosco para juntar a nós nesses dias, na quinta-feira, 7h30, sábado, 7h30, lembrando que sábado volta os trabalhos normais desta igreja, quando sempre um departamento da igreja está responsável pelo culto. No próximo sábado está sob a responsabilidade dos homens desta igreja. Mas não se esqueça que o trabalho ou o culto é para toda a participação, contamos com a participação de toda a igreja. Nós queremos neste momento convidar o nosso irmão Osmar, que estará falando sobre o encontro de casais. Boa noite, igreja. Tudo bem com você? Está bem com a esposa, com seu marido, com seu filho? Jeremias 18:6 diz assim: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão de oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Estou mais uma vez falando do encontro de casais que vai se realizar no dia 12 e 13 de junho. Está chegando. Sua expectativa está grande, o seu desejo está grande? Aproveite. Nós vamos começar na sexta-feira com uma palestra sobre romantismo e sexo, específica para casados. No sábado nós vamos começar às 2h e vamos por volta às 18h com palestra sobre planejamento financeiro, palestra sobre filhos e enteados. Depois nós vamos ter um coffee break e a palestra sobre o perdão, uma atitude de amor. Aí nós vamos embora para casa, dar aquela produzida, fazer a barba, as mulheres vão... E às 8h um jantar. Tudo isso pelo preço simbólico aí de R$140. Um jantar aí que você vai levar com certeza sua esposa para jantar fora já vai custar isso. Então você não vai ter o benefício das palestras. Mas eu te convido, se você quiser fazer parte, ainda há vagas. E se você que nos acompanha pela internet deseja fazer isso, entre em contato ainda essa semana, para que a gente possa estar colocando o seu nome e você venha abençoado também conosco. As pessoas que já deram o nome e vão participar,
já trazer no final de semana, já ir fazendo esse acerto. Como a gente tem levado tudo bem organizado, e graças a Deus temos sido honrados por Deus por isso, já faz isso para a gente estar fazendo os acertos e também finalizando para que tudo corra na mais perfeita ordem. Você tem filho, não se preocupe, vai ter uma equipe aqui cuidando de crianças também. E as pessoas que fazem parte da organização desse evento, a gente vai ter uma reunião logo após o culto. Então você, por favor, que faz parte disso, está envolvido nesse ministério, também fique após o culto para a gente acertar alguns detalhes. Muito bem, tá aí o aviso. E também agora nós queremos convidar as crianças, as nossas crianças que estarão saindo com uma irmã que está responsável para cuidar delas e com certeza também ministrando uma palavra na linguagem que elas vão entender. Então temos aqui as nossas crianças e olha, está chegando aí. Tem mais, com certeza. Oh, beleza! É muito linda, viu, filha? Muito bem. Então está aí as nossas crianças. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, gratos nós somos a Ti pela vida das nossas crianças. Que o Senhor esteja abençoando essas vidinhas neste momento que estarão ouvindo a Tua palavra. Que o Senhor esteja capacitando eles a entender, que o Espírito Santo esteja trabalhando nessas vidas, lapidando essas vidas, ó Pai, e que a Tua palavra possa produzir frutos e efeitos necessários na vida deles, ó Pai. Abençoe, Senhor, os professores, que eles possam ser usados, ó Deus, na Tua obra, que eles venham ser capacitados por Ti neste momento e que com amor, ó Deus, eles possam estar transmitindo a Tua palavra. Abençoe a nós que estaremos aqui no templo também, ouvindo a Tua palavra, que, ó Deus, possamos ouvir, ó Deus, com atenção, que nada venha tirar, ó Deus, a nossa atenção e que Teu Espírito esteja trabalhando em nossas vidas nesta noite. Seja uma noite, ó Deus, de aprendizado, ó Pai, de mudança, de transformação. Fala, Senhor, aos nossos corações nesta noite, oramos em nome de Jesus. Amém. Nós também queremos dizer a você que está conosco pela internet, continue conosco, para que você possa ouvir a palavra de Deus e também participar das nossas orações. Agora eu quero convidar você que está conosco, você que trouxe a sua Bíblia, e eu espero que você tenha trazido. Eu quero convidá-lo para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler apenas 2 versículos, logo no versículo de número 11 e 12. Abra sua Bíblia, Lucas 15, verso 11 e 12, apenas 2 versículos. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte na fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Lucas 15, verso 11 e 12. E agora eu convido você a curvar a sua cabeça para o momento de oração. Pai Santo, louvado seja o Teu nome por esse momento. Momento que o Teu povo
curva-se diante de Ti. E agora pedimos, ó Deus, que o Espírito Santo possa agir poderosamente neste lugar. Que nada possa impedir a ação poderosa do Teu Espírito no meio do Teu povo. Que seja um momento de meditação, momento em que, através da Tua palavra, certamente falarás conosco. E por isso predispõe espiritualmente o Teu povo para receber a Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Porque se Tu não falar, as nossas palavras não vão trazer nenhum benefício para o Teu povo. Mas se Tu falar, nós seremos edificados. E por isso pedimos, ó Deus, fala conosco. Pode ser que nesta noite adentrou este santuário pessoas cujos corações estão abatidos, desanimados e quem sabe feridos. Mas eu te peço, ó Deus, derrama o bálsamo da Tua palavra nos nossos corações. Fala conosco. Edifica a Tua igreja. Fortalece o Teu povo. Este povo comum, mas tem um Deus em comum. Um Deus que manifesta nas nossas fraquezas. Deus que atua poderosamente na vida do Teu povo. E eu te agradeço por este lugar e pelas pessoas que adentraram este santuário. Mas mais uma vez eu te peço, Deus, que o Espírito Santo possa agir livremente neste lugar. Que ninguém saia daqui decepcionado. Ninguém saia daqui desanimado. Mas que ao sair daqui, revigorado na sua fé, nas suas forças, possa prosseguir de cabeça erguida. E ao despertar amanhã, possam lembrar de tudo que ouviu nesta noite. E que possa servir de bálsamo para suavizar as suas feridas. E possa servir, Senhor, de força para prosseguir na caminhada. Obrigado, ó Pai, por falar conosco. Toca nossas vidas, ó Pai. É a nossa oração agradecida em nome de Jesus. E o Teu povo diz amém. Amém. Já foi dito, e com uma certa particularidade, que Jesus Cristo, durante o seu ministério terreno, Ele não deixou nenhuma obra escrita. Eu creio que quem diz isto, faz esta afirmação, está certo. Cremos que Jesus só escreveu uma única vez. E esta vez foi quando Ele escreveu com o dedo na areia. E pode ser que um dia, depois de estar do outro lado da vida, nós vamos saber o que foi que Ele escreveu ali. Porque até o presente momento nós não sabemos de nada que Jesus tenha deixado escrito para nós. Porque Jesus não escolheu para as suas atividades ser um escritor. Ele escolheu a doce arte de contar história. O pastor César dos Santos escreveu um livro cujo título é O Contador de História. Pode ser que algum dos irmãos tenha esse livro. Eu não sei. Mas Jesus realmente foi um contador de história. E nesse último dia do mês de maio, e o último culto do mês de maio, e eu escolhi uma das mais lindas histórias que Jesus Cristo contou
para meditar sobre ela nesta noite. A história conhecida como a parábola do filho pródigo. Jesus Cristo realmente contou muitas histórias, muitas parábolas, e que ele escolheu da cena da vida real. Conhecedor que era da vida do povo da Palestina, da Judeia, ele estava sempre mencionando histórias que aquele povo entendia e entendia muito bem. As lições que ele transmitia através de suas histórias. E por isso eu escolhi esta que eu considero uma das mais belas histórias da Bíblia. E Jesus Cristo começa essa história dizendo: um certo homem tinha 2 filhos. E eu creio que Jesus mencionou um certo homem, e eu creio que era também um homem certo. Porque as atitudes deste homem, o comportamento dele diante das dificuldades que a vida impõe, ele demonstra ser um homem que tinha um comportamento acima da média. Porque eu penso que aquele homem vivera com seus 2 filhos, embora os judeus não preocupem em mencionar as mulheres, e neste caso nem sabemos se ele tinha viva naquela ocasião, porque nada sabemos a respeito. Mas o que sabemos é que este homem tinha 2 filhos. Vivia uma vida em paz, pelo que podemos entender, num lar abençoado por Deus. E ali ele educou seus filhos, ele deu a eles condições de vida acima da média. Podemos até pensar que era um fazendeiro ou um sitiante que vivia uma vida tranquila, tanto financeiramente falando, quanto no relacionamento com a família. Este homem, que Jesus disse que tinha 2 filhos, era um homem que sabia viver em qualquer circunstância. Um homem capaz de superar as dificuldades que a vida impõe, eu repito, porque diz a palavra de Deus que a sua vida transcorria normalmente, vida em paz, tranquila, até que um dia o filho, conhecido apenas pelo filho mais moço, resolve tomar uma decisão precipitada. E, para dizer em poucas palavras, acabar com a paz, com a tranquilidade, e por que não dizer a felicidade daquela família. Aquele moço, mais moço, não sabemos exatamente se ele, quem sabe, fosse um 40ão, nem por isso deixava de ser o mais moço. Mas tudo leva a crer que ele fosse, quem sabe, um moço aí na faixa dos seus 20 anos. Vivera bem ao lado do pai e do irmão, até que um dia algo especial aconteceu. Quem sabe a vida transcorrendo normalmente, aquele homem jamais poderia pensar que toda aquela paz, aquela alegria, a felicidade que inundava aquela família poderia terminar, pelo menos provisoriamente, em pouco tempo. Quem sabe um dia como qualquer um outro, o sol aparece logo pela manhã, o dia começa como sempre, e de repente aquele moço, mais moço,
aproxima do pai e diz: eu estou indo embora. Você que é pai, que veio aqui esta noite, talvez pode entender o que isso significa. Talvez você que tem uma família organizada, e graças a Deus, talvez nunca passou por isso. Mas eu quero dizer a vocês que enquanto eu meditava nesse texto da palavra de Deus para esta noite, eu comecei a pensar o que esse pai sentiu quando aquele moço aproximou dele, sem pedir licença, sem rodeio, disse: eu estou indo embora. O Senhor dá a minha parte de tudo quanto me pertence e eu cansei desse lugar. Olhar para os jovens nesta noite aqui, talvez você agora está lembrando que num determinado momento da vida você pensou exatamente assim: chega, cansei. Essa disciplina rígida, esse não pode, não faça isso, não chega tarde. Talvez você que já passou por isso sabe do que eu estou falando. Talvez você agora está pensando nisso. Por que será que aquele moço resolve chegar para o pai e dizer: pai, dá a parte da fazenda que me pertence? É interessante, irmãos, o que será que aconteceu na vida daquele jovem? O que passou pela sua cabeça? Eu penso que se fosse perguntado à igreja nesta noite, cada um de vocês teria uma resposta. Mas, meus irmãos, tem um ditado popular que diz que não há mal que nunca se acaba e nem bem que sempre dure. Foi o que aconteceu ali. Aquela paz, aquela tranquilidade. Quem sabe era uma manhã de um dia qualquer, que aquele moço, depois de calcular, depois de planejar, ele resolveu dirigir ao pai sem nenhum rodeio, sem nenhuma consideração, e diz: olha, eu estou indo embora e eu quero a parte da fazenda que me pertence. E eu fico pensando, irmãos, que aquele pai era um homem acima da média, porque administrar a crise que aquele moço provocou naquela família bem estruturada não é fácil. Só aqueles que têm um filho perdido no mundo de meu Deus sabe do que eu estou falando. O pai que tem uma família organizada, que nunca enfrentou um problema dessa natureza, que nunca viu seu filho saindo de casa sem ao menos dizer adeus, não sabe do que eu estou falando. Mas eu quero dizer, irmãos, que ter um filho perdido para o mundo é uma dor quase insuportável. E então o pai, depois de ouvir isto, ele não fez muitas perguntas, e a Bíblia não menciona, mas diz a palavra de Deus que ele repartiu por eles a fazenda. Meus irmãos, todas as perdas são ruins. Tem muitas pessoas que quando sofrem uma perda muito grande, ele acaba se perdendo com ela. Então eu repito que é muito difícil, irmãos, perder um filho para o mundo. É muito ruim. Porque nós não criamos filhos para povoar o inferno. Os filhos são herança do Senhor. Não é assim que você aprendeu na palavra de Deus durante esse mês? É assim. Nós não criamos filhos para povoar o inferno. Nós criamos filhos para Deus. Nós criamos filhos
para ser homens e mulheres. Mas muitas vezes, irmãos, nós temos que enfrentar, ainda que temporariamente, a perda de alguém que nós aprendemos a amar. E perder é muito ruim. A história que Jesus conta deste lar oriental fala desta perda. A Bíblia diz que aquele filho mais moço fica ali, quem sabe, pensando agora de posse da metade da fazenda, transformando isso em dinheiro. A Bíblia diz assim: e poucos dias depois ele partiu para uma terra distante. Para onde foi esse moço? Em busca de quê? O que faltava naquele lar que ele precisava buscar em qualquer outro lugar? Mas a Bíblia diz que poucos dias depois ele partiu, deixando o pai, o irmão, corações despedaçados. Irmãos, eu fico pensando que é muito difícil pensar que alguns filhos neste mundo de Deus têm agido da mesma maneira, têm saído de casa para um lugar distante, deixando para trás um coração partido ou corações partidos, deixando tudo que ele recebeu enquanto ali viveu: educação, carinho, amor. Recebeu aquilo de melhor que o pai e a mãe, dentro da normalidade, pode oferecer: cuidado e tudo mais. Mas imagina ver o filho deixando tudo. Isso é uma perda, irmãos, que dói, que machuca, que deixa vidas, ainda que bem estruturadas, mas muitas vezes, irmãos, causa um drama terrível na vida daqueles que ficam. E aquele que vai também não pensa que será melhor. Mas, meus irmãos, tem tempo que nós somos surpreendidos por acontecimentos que jamais pensamos. Talvez você agora está lembrando de algo que aconteceu na sua vida e que marcou profundamente a sua vida, e que às vezes as marcas continuam até hoje. Mas eu quero dizer uma coisa, irmãos: aquela perda foi uma perda temporária. Sabendo que aquele pai, sendo um homem, como eu já disse, acima da média, durante um bom tempo, eu não posso precisar quanto, porque a Bíblia não me ajuda em nada a respeito, mas ele nunca perdeu a esperança de que o seu filho um dia voltaria para os seus braços. Existe uma coisa, irmãos, que hoje eu estava conversando com a Monique na classe de catecúmeno, que muitas vezes nós não conseguimos explicar a fé. E alguém disse isso uma certa ocasião muito propícia, que a fé a gente não explica, a gente aceita, a gente crê, não dá para explicar. Mas, meus irmãos, a esperança, eu creio que esperança e fé caminham juntos. Aquele homem tinha esperança que o filho voltava, e ao mesmo tempo ele tinha fé que o mesmo Deus que o ajudara até o presente momento continuava cuidando do seu filho, ainda que num país distante. Mas eu quero, irmãos, levar você a pensar um pouco, de modo particular os jovens,
O que será que passou na vida daquele jovem que ele tomou essa decisão precipitada de abandonar o lar, o pai, o irmão? Eu creio que o capítulo 1, versículo de número 13 no livro de Tiago, nós encontramos alguma resposta. E eu gostaria de convidar você a abrir esse livro, se você tiver facilidade para isso. Tiago 1, versículo de número 13. Vou começar no verso de número 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Eu volto no verso 15, a primeira parte. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado. E alguém um pouco espirituoso disse: e o diabo faz o trabalho de parto. Tiago diz que Deus não tenta ninguém, mas o diabo sim. E o apóstolo Tiago recomenda que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O que aconteceu na vida daquele jovem, com certeza, é a mesma coisa que acontece na vida de milhares e milhares e milhares de jovens em todo o mundo. É o que nós podemos chamar de tentação. A tentação vem de onde vier, ela provoca um estrago tremendo na vida das pessoas, porque ela consegue provocar na vida, e de um modo particular, na vida dos jovens, uma coisa que chama descontentamento, ou insatisfação, se você preferir. Aquele jovem começa a sentir insatisfeito com tudo e com todos. O pai, amigo, companheiro, de repente não é mais nada disso. É um homem esquisito, duro, intratável. A disciplina que aplica é mais castigo do que disciplina. Então aquele moço começa a perceber que não dá para conviver os dois no mesmo lugar. Como nós ouçamos dizer, esse lugar é pequeno demais para nós dois. Aquela casa outrora o melhor lugar do mundo, aquele garoto agora começa a olhar e dizer: isso aqui é um lugar muito ruim. Não tem alegria, não tem encanto, não tem nada que faça um jovem permanecer aqui por muito tempo. O irmão, um egoísta, viciado no trabalho e nada mais do que isso. Não um amigo, não o irmão mais velho, aquele que sempre cuida. Não, mas era um esquisitão, um egoísta, intratável. Só pensava em trabalhar e nada mais do que isso. Outrora era amigo, companheiro, aquele que estava sempre ajudando, confortando, ajudando nas dificuldades que a vida impõe à juventude, mas agora não. Irmãos, o sítio não tinha nada que pudesse atrair aquele jovem para permanecer ali por mais um tempo. E a igreja? A igreja não passava de um lugar onde reunia um povo falso, intransigente, triste. Um lugar onde não tinha nenhum prazer, nenhuma alegria, nenhuma festa. Tudo a mesma coisa, a monotonia da vida se instalar ali. Então aquele moço começa a sentir que tudo naquele lugar era ruim. Não tinha nada mais atrativo. E ele precisava de encontrar coisas novas.
Falando da igreja, hoje é muito comum pessoas, e de modo especial alguns jovens, deixam a igreja pensando que pode encontrar alguma coisa melhor em algum lugar. Um culto mais animado, pode até sofrer alguns arrepios de vez em quando, e por aí afora. E eu creio que aquele jovem agora queria ir em busca de aventura. Dinheiro, não ia faltar amigos por onde quer que ele fosse. E por isso a história que Jesus conta faz questão de dar esse detalhe. Depois de pensar em tudo isso e de criar um desejo de coisas diferentes, e não importa onde fosse buscar, ele parte para uma terra distante. A Bíblia faz questão de dar a essa terra distante um nome genérico, um país longínquo, um lugar que poderia colocar qualquer nome. Talvez nesta noite eu esteja falando com alguém que já pensou assim: eu já cansei desse negócio de igreja. Olha, isso aqui foi bom uns tempos, mas hoje, aí, já sou velho, não tem mais atração nenhuma. Então aquele moço, agora com a cabeça cheia de fantasias, ele parte em busca de coisas novas em algum lugar. E vai, deixando para trás um lar desfeito em pouco tempo. Deixando tudo que ele aprendera, tudo que ele conseguiu ajuntar ali, ou melhor, que o seu pai ajuntou, ele apenas levou. Mas vai viver a vida. Mas, meus irmãos, eu fico pensando que distante do pai, um lugar estranho, amigos, pessoas para explorá-lo, não faltava. Mas e o pai? Aquele homem certamente deitava na cama e começava a pensar no filho distante, o que está fazendo, por situações que ele está passando. É assim que os pais fazem, não é? Os filhos demoram um pouco para chegar, a mãe e o pai começam a pensar: o que será que aconteceu? Por que será que está demorando? Sabe que vai voltar, mas está demorando para chegar. O poeta Joia Júnior escreveu um poema há muitos anos que chamava O Tilintar da Fechadura. Era aquele barulho quando o filho chega, coloca a chave na fechadura. Era um barulho característico que a mãe havia gravado na sua mente e ouvia quando o filho chegava. Se algo acontecia que não era o filho que estava chegando, ela sabia. E Joia Júnior, um homem de Deus, um poeta sacro, ele escreveu esse poema, O Tilintar da Fechadura. Aquele pai, quem sabe, pensava: e o meu filho? Bom, ele tem dinheiro, certamente tem amigos. Mas, meus irmãos, uma coisa triste, uma nota triste na história que Jesus conta, diz o seguinte, que depois que ele foi embora, diz aqui o texto sagrado que houve naquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Meus irmãos, longe de Deus, o ser humano só pode passar necessidade. Se não é uma necessidade real, é uma necessidade imaginária. Mas dói, machuca, fere. E diz a Bíblia que, havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Longe de Deus, o ser humano só pode passar necessidade. Talvez você que me ouve nesta noite já teve um momento desse. Distante do Pai, você sentiu necessidade.
necessidade de algo que você não podia encontrar em lugar nenhum. Só poderia encontrar se voltasse para o Pai. Então a Bíblia diz que, havendo naquela terra uma grande fome, ele foi procurar trabalho. E diz a Bíblia que ele foi empregado para cuidar de porcos. Você já decorou isso, eu sei. Mas o que me chama a atenção nesse texto é que quando ele foi cuidar dos porcos, ele tinha vontade de comer a comida dos porcos e ninguém lhe dava nada. O mundo é assim, irmãos. O mundo promete muito e dá muito menos ainda. Dá muito pouco ou quase nada. E ele lá distante do Pai, longe de uma família organizada. Eu sempre digo, irmãos, que pai a gente não escolhe. Mas creio, irmãos, que a providência de Deus instalar aquele moço num lugar maravilhoso, onde tinha um pai que qualquer um possa desejar ter. Um pai amigo, um pai que ouve os filhos, um pai que é capaz de dar atenção para alguém, o pai que é capaz de dar ao filho a oportunidade de errar. Foi o que aconteceu. Não discutiu, não perguntou nada, e o filho junta tudo e vai embora. Alguém disse uma coisa interessante e eu vou lembrar os irmãos. Ele disse que nós precisamos aprender com os erros dos outros, porque não vamos viver tanto tempo para cometê-los todos. Quer que eu repita? Aprenda com os erros dos outros, porque você não vai viver tanto tempo para cometer todos eles. Aquele moço, se pensarmos bem, deixa para nós lições maravilhosas. Lições esta que ele aprendera batendo a cabeça. O pai, quando ele disse, dá a parte da fazenda que pertence, o pai não perguntou, por quê? O que você está sentindo? Qual é o problema? Não. Ele deu a ele a oportunidade de errar. Deu a ele a oportunidade de experimentar a vida distante da disciplina paterna, distante do amor do pai, da companhia do irmão, que embora parecia um pouco egoísta, mas não deixava de ser irmão. Então ele vai embora. E lá distante, depois de bater a cabeça e errar bastante, diz a Bíblia que ele, caindo em si, resolve voltar para casa. Meus irmãos, eu creio que depois de sentir tudo que eu já disse, aquele moço toma uma decisão de voltar. E ele volta, pensando, quem sabe, em dar uma explicação da sua atitude e o porquê fez, tomou a decisão errada. Ele caminha na direção de casa. Mas o que me chama a atenção é que ele formulou uma oração para fazer quando chegasse em casa. E ele jamais esperava encontrar alguém que estava muito mais preocupado com a volta dele do que ele imaginava. E diz a Bíblia que o pai, olhando, vê quando ele aponta na estrada. Maltrapilho, arrebentado por todas as dificuldades que a vida impõe. Mas diz a Bíblia que o pai economizou a ele a metade da estrada. O pai foi ao encontro dele.
E alguém que entende de original disse que no grego, aquilo que o pai fez foi que o pai jogou no pescoço dele e agarrou forte. A Bíblia diz que o pai abraçou e o beijou. Eu vou terminar dizendo, irmãos, que aquele lar que foi abandonado, uma grande precipitação, ainda havia tanta coisa boa esperando que ele jamais imaginou. Ele queria chegar lá, ser contratado pelo pai como um empregado, mas não. Quando ele começou a fazer a sua oração, dizendo: Pai, pequei contra o céu e a terra, não sou digno mais de ser chamado teu filho. Eu penso que o pai certamente no coração disse: mas quem falou para você que você não é mais meu filho? Quem falou para você que você precisa de tudo isso para tornar meu filho? Você é meu filho. E abraçou com ele. E aquele lar loucamente abandonado, ainda havia tanta coisa boa. Havia, meus irmãos, amor, havia compreensão, mas havia muita coisa a mais. Havia celeiros abarrotados, havia roupas novas para um corpo cansado e maltratado. Havia sapatos novos, anéis de reconciliação. Havia um bezerro gordo preparado para esse dia. E eu fico pensando, irmãos, que quando o pai separou aquele bezerro e disse: esse bezerro vai ficar aqui engordando. Quando ele estiver gordo, meu filho vai voltar. Usando uma imaginação santificada, ou santa, ou santificada, como você preferir, consigo imaginar o pai olhando para aquele bezerro que estava engordando cada dia e disse: só vai ser abatido o dia que meu filho chegar. Meus irmãos, eu creio que existe um banquete sendo preparado para nos recepcionar quando nós voltar para o Pai. Quando nós chegarmos lá e aquelas portas se abrirem, você vai poder contemplar uma mesa farta naquele imenso salão da eternidade, onde você pode ser recebido com festa. Esse Pai é o retrato de Deus para nós na história que Jesus Cristo contou. E eu quero terminar, irmão, dizendo que eles começaram a banquetear. A Bíblia diz que há alegria no céu por um pecador que se arrepende mais do que 99 justos que não precisa de arrependimento. Mas eu que já tenho muitos anos de vida cristã, irmãos, conheci e cantei muitas vezes um hino que dizia assim: no jardim onde Cristo te espera, a alegria e delícia e paz. Quem sabe nesta noite eu estou falando com alguém que, por razões que não vêm ao caso, partiu em busca de coisas novas num país distante. Quem sabe eu estou falando com alguém que já desejou coisas diferentes, porque se sente que não está feliz onde se encontra, ou da maneira que se encontra. Mas eu quero dizer, Jesus convida você a voltar para Ele. Convida a fazer parte desta família tão grande. E vai haver uma grande festa.
Mas eu quero terminar com uma nota dizendo que aqueles que estão distantes de Deus não participam da festa dos outros. O filho, o irmão, quando viu o filho sendo recebido com festa pelo pai, ele ficou indignado. E é uma pena que muitas pessoas não sabem alegrar com aqueles que se alegram. E ao mesmo tempo, quando precisa, chorar com aqueles que choram. Se no país distante da indiferença, do pecado, muitas vezes, alguém permanece, volte. Jesus continua esperando. Curvem a sua cabeça. Pai Santo, nesse último dia de maio, esse último culto, ó Deus, nós temos aí famílias, grandes famílias aqui representadas. E quem sabe, famílias que carregam no peito a dor de saber que alguém está distante do lar, distante do pai, caminhando pela estrada sem rumo, rumo ao atoleiro, rumo ao chiqueiro, rumo à lama da indiferença. Mas não desanima. A palavra de Deus diz que o mesmo pai que o espera o filho voltar, continua esperando. Ó Deus, toca os corações que por desventura estejam aqui, mas talvez tão indiferente, tão distante, tão machucado, quem sabe, mas fala com esta gente, ó Deus, e traga de volta para a tua casa. Que não esteja aqui como uma missa de corpo presente, mas que possam estar aqui com o coração e a alma voltado para Ti. Derrama, Senhor, a Tua graça sobre cada vida. Fortalece e segura debaixo do Teu paternal cuidado. Obrigado por cada vida. Fala conosco, continua falando. É a nossa oração agradecida em nome de Jesus. Vamos ouvir um cântico neste momento. Unidos
expressando a glória do Senhor, uma família vivendo compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. De pé. Oremos. Bendito Deus e Pai, a nossa gratidão ao Senhor por este mês, quando aprendemos da Tua Palavra sobre a nossa caminhada como família. Obrigado por todas as canções que aqui foram entoadas, pelas menções que foram feitas acerca da nossa caminhada como família. E acima de tudo te agradecemos pela Tua Palavra, que nos desafia, nos ensina a vivermos em família. E nesta noite, mais uma vez, nós te agradecemos pela Tua Palavra que é viva, que é eficaz e que vem ao encontro das nossas necessidades. Em nome de Jesus, a partir da Tua Palavra nesta noite, possamos pensar naquilo de bom que temos dentro dos nossos lares. Possamos aprender a valorizar aquilo que o Senhor tem nos dado. Possamos aprender a agradecer-te por tudo que o Senhor tem dado a cada um de nós como família. Em meio, muitas vezes, aos pensamentos ruins, as ideias que vêm à nossa mente e às vezes os desejos de abandonarmos a nossa família caiam por terra nesta noite e possamos olhar para o Senhor, possamos compreender que a nossa família é projeto do Senhor, possamos compreender que o Senhor não errou dando-nos a família que nós temos. Em nome de Jesus, em meio aos desafios que temos como família, trabalha no coração de cada um de nós como esposo, como esposa, como pai, como mãe, como filhos, como irmãos. Renova as nossas vidas, restaura-nos a alegria de viver em família, aceitando uns aos outros, amando uns aos outros, vivendo como família. E nesta mesma dinâmica, quando pensamos em família, como acabamos de ouvir esta canção nesta hora, possamos pensar na nossa família na fé. Quando, como família, tivermos dificuldades, possamos compreender que aqui existe uma família, a família da fé, que ora por nós, que intercede por nós, que tem um ombro amigo, amparado para nos sustentar, que tem 2 ouvidos para ouvir as nossas queixas, que tem palavras de sabedoria, de ânimo, para trazer aos nossos corações, para que assim possamos prosseguir na caminhada. É fato que como corpo sofremos, lutamos, batalhamos, mas rogamos que em nome de Jesus possamos viver como família bem ajustada, bem firmada na rocha que é Cristo Jesus. Abençoe-nos como teu povo e que caminhemos como família, certos de que fazemos parte de um grande projeto. E também como cantamos nesta noite, certos de que novos sonhos, novas realizações, novos planos o Senhor tem para cada um de nós. Dá-nos a certeza que ao sairmos daqui nesta noite, sustentados pela Tua Palavra e edificados pelo Teu Espírito Santo, nós podemos crer que nem ouvidos ouviram, nem olhos viram aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas famílias. Por isso, ajuda-nos a caminharmos pela fé. Sustenta as nossas vidas, sustenta as nossas famílias e dá-nos força para tomarmos a decisão que aquele filho pródigo tomou, de voltarmos para os Teus braços, voltarmos ao Teu encontro, pois o Senhor nos espera de braços abertos para reescrever a história das nossas vidas e reescrever a história das nossas famílias. Que através do Teu Espírito Santo,
caminhemos certos do teu cuidado sobre cada um de nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a bênção e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém. Vamos na paz do Senhor. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, pelo compromisso, no grande amor de Cristo, eu preciso de ti, precioso és para mim, somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de
tenho nada pra te oferecer. As minhas mãos vazias estão. Preciso tanto do teu amor. Só tu me aceitas como eu sou.